Irmãos, desde domingo passado nós estamos falando sobre a corrupção e hoje ainda vamos falar um pouco sobre a corrupção, apesar de que o título da lição não é sobre corrupção, ou melhor, não é a corrupção, é a igreja disciplinada. Porém, nós vivemos num mundo muito hostil, um mundo muito corrupto e que, às vezes, essa corrupção, ela abrange de uma certa forma que, às vezes, atinge até mesmo nós que somos cristãos. E com isso, acaba atingindo a igreja do Senhor Jesus. Talvez você já ouviu histórias tristes de pessoas que abalaram comunidades cristãs e sérias. Há poucos dias eu ouvi falar de uma igreja aqui em Alexandria que, há um bom tempo, uma igreja séria, a igreja reformada, há um bom tempo, dois homens passaram ali por um problema sério, briga mesmo dentro da igreja e, inclusive, foi preciso de chamar a polícia e mais inclusive ainda, um desses que estava brigando estava armado e foi preciso de a polícia, pelo menos no momento, tomar a arma do cidadão. Então, irmãos, nós não estamos imunes a certas situações dentro da igreja do Senhor. Nós que eu estou dizendo, não nós aqui propriamente em Alexandria, mas nós que somos cristãos, que somos evangélicos, nós de várias denominações, né, estamos sujeitos a isso, porque nós somos pecadores. Não somos chamados para viver no pecado, nós somos chamados para viver uma vida santa. Mas é como aquilo que o pastor Geazi já nos falou hoje, na pregação de manhã, que nós não temos de nós mesmos força para viver essa santificação e que nós temos que buscar na pessoa do Senhor Jesus, buscar em Deus forças para nós vivermos a santificação. Então, o povo de Deus foi separado para viver um estilo de vida diferente aqui na terra. Uma vida que apresenta o Evangelho, uma vida que vive a santidade. Então, a santidade, ela é uma marca da igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo é aquele que trabalha nessa operosidade. Então, nós, como servos do Senhor, nós devemos estar sempre vigiando, buscando na palavra, buscando na oração a graça do Senhor para que possamos viver uma vida de santidade. A maturidade da igreja também se prova a partir do compromisso que ela tem com a formação do caráter cristão através dos seus membros. Os coríntios, eles eram crentes, mas aí as pessoas dizem, mas é crente e fazia isso e aquilo. Sim, eles eram crentes, mas eram seres humanos. Não era semideus, não eram super-homens, até porque não existe semideus e nem super-homens. Existem homens falhos, homens fracos, carentes da graça do Senhor Jesus. Então é o que eram os crentes de Corinto, de todas as igrejas, homens que dependem da graça do Senhor Jesus, tal como nós. Havia todos os tipos de pecado, ou vários tipos de pecados na igreja de Corinto. Paulo, no livro de Romanos, ele enumera uma maior quantidade de tipos de pecado, mas aqui na igreja de Corinto ele cita alguns pecados que existiam naquela igreja. E sendo Jesus o dono da sua igreja, como a palavra de Deus nos diz, que Deus o deu como cabeça e senhor da igreja, então ele quer que a sua igreja seja
uma igreja santa. Por isso, Paulo escreve essa primeira carta com o objetivo de ensinar a comunidade a tratar os seus problemas que existem ali. Interessante, irmãos, que aqui no versículo 1 desse texto que nós lemos, diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que não existe no meio do povo ímpio, do povo gentil. Não existe tamanha imoralidade. E é interessante nós pararmos para olhar na primeira palavra que está aí no versículo 1. Geralmente. Então, esse problema, ele não estava assim, de forma local. Esse problema parece que ele expandiu, porque abrange uma quantidade maior em termos geográficos, porque ele disse geralmente. Então, assim, em geral, é o que a gente ouve entre vocês. Alguém que vive numa imoralidade desenfreada. E Paulo, ele pega duro aqui com essa igreja de Corinto, não só simplesmente por causa dessa situação, mas várias situações. Nós vemos que Paulo, ele escreveu 2 cartas, ou até mesmo terceira carta, ou antes da primeira carta, ele já tinha falado com esses irmãos aqui, que nós vemos ele tratar do assunto, e ele fala que posteriormente ele já havia falado sobre algumas questões. Então, Paulo, ele trata com o problema de uma forma rigorosa, porque a imoralidade estava grande demais. Ele fala, geralmente, a imoralidade tal, que nem mesmo diante do mundo aí fora a gente ouve dizer, né? É claro que ela existe por aí afora, existe, mas não existe assim tão descarada que as pessoas ficam, em geral, comentando. E com relação à igreja, Paulo fala que geralmente se ouve isso acontecendo. E o pior de tudo, irmãos, não foi simplesmente o fato de isso aqui estar acontecendo, da imoralidade ou outros pecados está acontecendo dentro da igreja. Mas Paulo, ele fala assim, mais a rigor com relação à imoralidade, porque nós sabemos que é uma área que é muito melindrosa, é uma área assim que é muito complicada e às vezes difícil da gente exortar o irmão, da gente saber como está a situação para ajudar o irmão na questão. Mas, independente disso, Paulo, ele abre o jogo e exorta aquela igreja. E ele diz, o pior de tudo, assim, em outras palavras, é que, apesar dessas coisas estar acontecendo, ninguém faz nada. O povo está como que ensoberbecido aqui no versículo 2, ensoberbecido. O povo está cheio de soberba, ou seja, acha que talvez não é pecado, não tem problema. Parece que o povo está achando que aquilo é algo comum dentro da igreja. E Paulo, ele pega pesado com esses irmãos. E ele disse, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Porque esses homens, ou alguns desses homens aqui, que, pelo que a gente entende aqui, parece que não era só um que estava cometendo esse tipo de pecado. Não podemos dizer que era mais de um, mas possivelmente poderia até ser, vamos afirmar categoricamente, mas se tivesse um, já era necessário para ter uma exortação, ter uma disciplina, tratar do assunto, não é mesmo? Então, é isso que Paulo
está colocando aqui bem claro aqui. E Paulo, ele usou aqui um termo, um mandamento que está lá em Deuteronômio, se não me engano, 2:22. Eu anotei aqui, mas eu não estou achando a anotação que eu li lá em Deuteronômio, que ele fala contra essa imoralidade de alguém possuir a mulher do seu próprio pai. Lá no meio do povo de Israel, Deus, promovendo a lei para o seu povo, ele disse, o homem não tomará para si a mulher do seu pai, ou não se deitará com a mulher do seu pai. Então está lá na lei, Deuteronômio, lá na lei do povo de Deus, para que isso não acontecesse. Então Paulo usa aqui esse mandamento para falar a respeito do assunto. Então, ninguém levantou para reprovar, ninguém levantou para denunciar, ninguém levantou para disciplinar, ninguém levantou para exortar, ninguém fez nada. A coisa estava correndo frouxa. E Paulo, quando ficou sabendo, então ele envia a carta aos Coríntios e nesse capítulo ele trata dessa situação. Então a responsabilidade de lidar com o pecado do próximo é um dever comunitário. Algumas pessoas pensam o seguinte, não, isso aí é problema do presbítero, é problema do pastor. O presbítero, o pastor que tem que ver isso aí. Mas isso aqui é o dever de todo irmão, da comunidade toda. Porque às vezes o problema nem chega aos ouvidos do pastor, às vezes o pastor é o último a saber da situação. E às vezes tem gente que já está condenando o pastor há muito tempo e o pastor não está sabendo de nada. Então, falta uma comunicação e falta também um bom senso dos irmãos de chegar na pessoa e dizer, eu estou ouvindo isso, isso e isso. É verdade? Né? Aí vamos tratar do assunto, é aquilo que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 18, 15 a 17, né? Se teu irmão pecar contra ti, ou ainda que não seja contra ti, mas se ele pecar contra Deus, então chama esse irmão e conversa com ele. Se você ganhar o seu irmão, bom será. Se não ganhar, chama a igreja, chama a liderança da igreja e vamos tratar do assunto. Se houver um arrependimento, bom será. Se não houver, então considera ele como um gentio, né? Um gentio, um publicano. Então, o que não deve é deixar passar despercebido. No versículo 2, ou melhor, no versículo 4 ao 5, então Paulo fala sobre a questão da disciplina. No versículo 4 ele diz, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Ou seja, Paulo está falando, aqui em outras palavras, aqui parece que dá a entender que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, vamos reunir o nosso espírito, vamos unir o nosso espírito, ou seja, vamos falar com Deus, vamos agir nesse sentido. Então, reunindo o meu espírito e o vosso espírito, aqui no versículo 4, em nome com o poder do Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo chama a igreja, chama a liderança para resolver a questão, né? Ainda que tenha que disciplinar, então vamos disciplinar. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, lá diz o seguinte, se teu irmão for pego
ou for surpreendido em alguma situação, corrige-o com espírito de brandura, mas guarda-te também para que você não seja tentado. Ou seja, guarda-te também para que você não caia na tentação, porque tentado você vai ser a todo instante. Jesus, na oração do Pai Nosso, em uma frase ele disse: livra-nos do mal. O mal, Deus não vai nos livrar do mal, Ele vai nos livrar no mal. Quando o mal nos vier, Deus vai nos dar força para que nós possamos vencer no mal, ou no dia mal, nós vencermos, né? E Paulo está falando com relação justamente isso aqui. Diz, reunindo o meu espírito, vamos entregar essa pessoa ao Senhor Jesus. Ainda que a disciplina, às vezes, seja doída, mas nós temos que ter firmeza na palavra de Deus, porque Deus quer que a sua igreja seja uma igreja santa e nós devemos, a todo momento, lutarmos para combater o pecado e lutarmos para que a santidade seja visto em nossas vidas. Então, meus irmãos, se esse indivíduo, ele recebeu a disciplina, ele foi restaurado, muito bem, glórias ao Senhor Jesus. Mas se ele não aceitou, aceitou a disciplina, não aceitou a exortação, fez pouco caso do trabalho da liderança, então essa pessoa, ele está com o coração endurecido e às vezes dá até prova de que não é uma pessoa convertida. Às vezes permaneceu muito tempo dentro da igreja, mas ainda continua ainda de uma forma indecisa. Ainda não abriu o coração para entender as Escrituras ou para aceitar aquilo que o Espírito Santo tem a falar com o povo de Deus. Às vezes a pessoa está resistindo ao Espírito, o Espírito está ali batendo e a pessoa está resistindo à ação do Espírito Santo. E a Bíblia dá exemplo de pessoas que resistiram, né? E que, em vez de causar bem à sociedade, causaram mazelas para a sociedade. Então, irmãos, às vezes é necessário a exclusão. E o estilo de vida que a pessoa deve promover entre a igreja do Senhor, nós, os membros, devemos desenvolver esse estilo de vida que apresenta Cristo Jesus como aquele que é Senhor das nossas vidas. Não simplesmente aquele que nos salvou, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas também aquele que nos chama à santificação. Então, a disciplina é para que a pessoa se arrependa e volte à sensatez e viva a vida de santidade. A disciplina, às vezes, ela é doída. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que a disciplina, no começo, parece que não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Mas, posteriormente, ela vai produzir frutos pacíficos de justiça naqueles por quem ela está sendo efetuada. Então, a disciplina é isso, é para trazer a pessoa ao arrependimento, né? A disciplina é expor a ferida e, ao mesmo tempo, colocar um unguento naquela ferida para que a ferida seja tratada, a ferida seja curada e que volte novamente a pessoa à sua sensatez e servir ao Senhor. Então, a esperança reside no fato de que alguém pode, às vezes, até morrer, mas se for um filho de Deus,
o Senhor certamente o trará volta ao juízo, quando Paulo diz aqui que essa pessoa ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Então, há esperança justamente no fato de que a pessoa ela pode até morrer, mas se é um filho de Deus, o Senhor certamente o trará de volta antes da morte. A dureza das palavras de Paulo parece romper a partir de um cenário de declarada negligência por parte dos cristãos de Corinto em lidar firmemente com o pecado. Então, é possível que o apóstolo estivesse advertido sobre a imoralidade dentro da igreja numa carta anterior, quando ele disse: já em carta eu vos escrevi para que não associeis com os impuros. Então, Paulo já havia tratado do assunto, não diretamente nessa questão, mas em outros assuntos, né, nós já vimos tratando desde o começo. Paulo vem tratando desses assuntos e Paulo diz em outra carta vos escrevi, e vocês, contudo, né, continua dando problema, em outras palavras. E por isso, então, Paulo toma essa decisão de romper com o pecado da igreja. No versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: os de fora, porém, Deus os julga, expulsai dentre vós o malfeitor. Aqui, Paulo está usando um termo aqui, semelhantemente àquele termo que Jesus usou lá em Mateus 18, que eu já citei para vocês, né? Se a pessoa arrependeu, né, quando chamou toda a liderança da igreja, ou a igreja, e a pessoa não se arrependeu, então considera ela como uma pessoa gentílica, uma pessoa que ainda não aceitou o evangelho, uma pessoa que às vezes está na igreja há muito tempo, mas que o evangelho ainda não penetrou no seu coração. E Paulo fala aqui da questão do fermento. Lançai fora o velho fermento. Interessante, o pastor Jazi estava pregando em alguns versículos ali, eu comparando a mensagem com a lição de hoje, está assim bem entrelaçada a mensagem, né? O assunto. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Lá no Velho Testamento, naquele sacrifício que fizeram ali, o pastor leu o texto, aquele sacrifício, e eles foram apresentar o sacrifício do cordeiro, o cordeiro pascal, aquele cordeiro que apontava para Jesus. Eles dizem: lança fora o velho fermento, porque agora vocês vão apresentar esse cordeiro e vão fazer um compromisso diante de Deus. Então, lança fora aquele velho fermento, né? E a ideia do fermento, irmãos, antigamente o pessoal usava o fermento, e para que tivesse fermento em outra ocasião, eles tiravam um pedaço daquela massa e guardavam e colocavam numa água. E aquele fermento, ele ia se levedando, se azedando, e seria um fermento para uma outra massa. E um pouquinho de fermento que coloca numa massa, aquele fermento ele vai espalhando, né? Vai espalhando na massa e vai levedando a massa e torna a massa apta para levar ao forno e para assar e fazer o pão. Então, esse fermento, ele tem uma simbologia do pecado. Então, é a disciplina, a demonstração, o zelo que a liderança tem que ter em relação aos membros da igreja, é justamente para que o pecado não se alastre na vida da igreja. Então, Paulo aqui, ele pega pesado, ele pega com rigor, porque Paulo sabe que se ele calar, se ele não se pronunciar,
o pecado vai alastrar e rapidamente. E após o estrago, nós sabemos que a cura, ela demora. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: nós, para machucarmos, ou para quebrar um braço, sei lá, uma perna, ou para, às vezes, não quebrar, mas causar um ferimento, é um segundo. Nós estamos no trânsito, nós estamos no trabalho, um trabalho às vezes mais perigoso do que o outro, né? Mas todos nós corremos risco. E para causar um estrago é um segundo. Agora, irmãos, passará, vai tempo. Vai tempo e vai sacrifício. Então, nós precisamos cuidar da melhor maneira possível, usar os meios que a própria vida nos proporciona para evitarmos o estrago. Porque o estrago é terrível e é difícil de consertar. E nós sabemos que essa igreja aqui já passou por um estrago que, infelizmente, até hoje, algumas pessoas, inclusive eu, nós sofremos com isso, né? Nós damos graças a Deus porque nós estamos aqui, Deus tem nos dado vitória, tem nos dado força, e nós estamos lutando, estamos batalhando, e Deus tem nos capacitado. Mas o estrago é difícil, então por isso há essa urgência, e por isso Paulo usa essa maneira. Perceba que Paulo condena o orgulho e a soberba da comunidade. O orgulho e a arrogância da igreja eram tão pecaminosos quanto a imoralidade. Então, Paulo aqui está tratando não simplesmente da questão da imoralidade, mas ele está tratando assim, de uma forma mais abrangente das situações. Apesar que ele vai ao ponto aqui mais sério aqui com relação à imoralidade, que ele chegou a falar que essas pessoas devem ser entregues a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, mas ele refere aqui também outros pecados. Significa que, independentemente de qual seja a situação, se é pecaminoso diante dos olhos do Senhor, então nós temos que trabalhar. Por isso é que nós, líderes, né, e nós liderados também, quando vamos conversar uns com os outros e temos as oportunidades, nós devemos falar com relação ao pecado e confrontar o pecado, porque é uma maneira de nós trabalharmos com as medidas de segurança para que o estrago não seja causado e não venha dano maior na vida do povo de Deus. Então, essa é uma grande necessidade da igreja, é confrontar o pecado e lutar de todas as maneiras, usando tudo aquilo que Deus nos proporciona, a sua palavra, a oração, a comunhão, essa coinonia do povo de Deus, usar tudo isso para termos como fortalecimento da graça do Senhor em nossas vidas, para nos prevenir contra as artimanhas de Satanás. Nós sabemos que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão para nos tragar, mas Jesus está ao nosso redor. Ao nosso redor. Deus sempre está. Significa que ele está mais perto de nós do que o próprio Satanás. Então, irmão, nós não devemos esquecer disso. Nós devemos lutar com todas as nossas forças. Porque o inimigo, ele é cheio de astuto. Ele é o animal mais astuto, ou ele usa de forma animal, né, como ele enganou Eva. E a Bíblia diz que nós também devemos ter cuidado para que, assim como ele enganou Eva, que nós não sejamos enganados. A razão pela qual a corrupção nos destrói pode ser porque fomos tolerantes com o mal. Então, aquela igreja estava sofrendo um dano e poderia sofrer um dano maior ainda se Paulo, de imediato, ele ter recebido a notificação da situação, se ele não estivesse agido. A situação, com certeza, seria mais agravante. Então, essa é a razão pela qual
a liderança deve agir, porque nós, como liderança, entendemos que Deus ama a sua igreja. E ai daqueles que são líderes e que não têm essa percepção que Deus ama a igreja e quer ver uma igreja pura. A disciplina tem como objetivo expor o erro para promover a restauração. É como o filho pródigo, que saiu de casa e Deus o disciplinou. Quando ele estava lá no meio do chiqueiro, lá no meio dos porcos, Deus falou com ele. E ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Então a disciplina é justamente para isso, para a pessoa cair na real de que ele está no lugar errado, ou fazendo algo errado, ou andando com pessoas erradas. E nós devemos tratar o pecado com rigor, seriamente. E nós devemos ser instrumento de bênção para as pessoas e não de maldição. Nós sabemos que Acã foi um homem de maldição para o povo de Deus, porque ele roubou uma capa babilônica e uns outros utensílios e escondeu quando ele estava numa determinada guerra. Ele tirou e carregou para sua tenda, cavou um buraco e escondeu. E depois disso, o povo de Deus foi para a cidade, se não me engano, a cidade de Ai, para guerrear, e perdeu a guerra. Aí Josué: tem alguma coisa errada. E eles lançaram sorte para saber onde estava o erro, e caiu na casa da família, em Acaz. Acaz admitiu o erro foi corrigido, Acã foi apedrejado com toda a sua família, e posteriormente o exército saiu para lutar contra uma cidade muito maior e venceu. Então nós sabemos que a igreja ser uma igreja vencedora, nós precisamos lutar e combater o pecado e sermos instrumento de bênção. Nós sabemos também que Jonas também foi um instrumento de maldição para as pessoas. Antes de Jonas ser lançado na água, nós sabemos que o pessoal daquele navio passou uma aflição muito grande e jogou muitas coisas dentro do mar, inclusive alimentos. Então foi muito prejuízo. E que Deus nos ajude para que nós possamos ser instrumento de bênção para as pessoas e não instrumento que causa dano. A Bíblia fala sobre o uso adequado do nosso corpo. Paulo está falando ali, dando a dura ali, falando sobre imoralidade e falando sobre o uso do corpo. O nosso corpo é para ser usado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não devemos deixar o nosso corpo ser afetado por aquilo que venha a causar escândalo na obra do Senhor. E o nosso corpo, ele deve ser usado em santidade, honra para o Senhor, em vários sentidos da vida, né? Da forma que nós vestimos, como nós comportamos perante o mundo, aquilo que nós estamos realizando, como estamos trabalhando, né? Até mesmo no trabalho, às vezes nós podemos exagerar demais e prejudicar o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo. E assim, o próprio Deus é prejudicado nessa situação. Então, devemos trabalhar noite e dia, se for preciso, diz o apóstolo Paulo, para não viver às custas dos outros, né? Devemos viver às nossas próprias custas, mas também devemos ter cuidado com o nosso corpo. Satura sua mente e o coração com o Evangelho, ou seja, não deixe de estudar a palavra de Deus. Certa mulher passou algum tempo sem estudar a palavra de Deus porque disse que o óxido tinha perdido. Mas o pastor, Deus usa os meios, né, para abençoar as pessoas. O pastor foi na casa daquela irmã e conversou com ela um pouco e falou: irmã, vamos ler a Bíblia um pouco? Eu gostaria que a irmã pegasse a Bíblia para mim. E ela foi e pegou a Bíblia para o pastor. Quando o pastor abriu a Bíblia, o óxido estava dentro da Bíblia. Aí ela falou: ô pastor, foi bom o senhor ter vindo aqui, porque já tem tanto tempo que eu não li a Bíblia por falta desse óculos. Agora eu posso ler a Bíblia. Então, irmão, se nós deixamos de estudar a Bíblia, com certeza coisas não boas podem acontecer em nossas vidas. Apesar de Deus ser tão amoroso, tão bondoso, tão gracioso,
mas nós vamos deixar de progredir, nós vamos deixar de crescer teologicamente. E teologicamente a gente cresce não é só aqui ouvindo as mensagens do pastor, estudo da escola dominical, estudando a Bíblia também, a gente cresce teologicamente. Eu já falei com Deus, o Senhor é o maior professor teológico, me ensina, e Deus tem ensinado. E dou graças a Deus por isso. Então, nós devemos fazer isso, dar a Bíblia com atenção, com carinho, com dedicação, com devoção, com submissão àquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é simplesmente crescer só na graça, devemos conhecer no conhecimento. Através do conhecimento nós temos também o entendimento, o discernimento e a compreensão de que quem é Jesus e o que ele realizou na cruz em favor da sua igreja. E assim nós vamos entender que somos pecadores, somos falhos, somos carentes da graça de Deus e vamos entender também que o Senhor Jesus merece o melhor de nós para vivermos uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Cristo entregou a si mesmo pela igreja com a finalidade de a santificar, torná-la pura. Nós sabemos que Jesus ele passou alguns momentos em oração, santificando a si mesmo em favor dos seus discípulos. Ele não precisava de santificar, ele não era pecador, mas ele fez aquilo para dar exemplo para os seus seguidores, de que nós, como falhos que somos, devemos buscar a santificação. Hebreus 12, versículo 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos que essa lição, de acordo com o ensino da palavra de Deus, nós começamos falando sobre a santificação e estamos terminando aqui sobre santificação, porque é isso que Deus requer da sua igreja. É isso que requer da sua noiva. Ele é o Cordeiro Imaculado. E ele fez tudo o que nós precisamos que ele fizesse, para que nós também, nele, nós possamos viver uma vida imaculada. É claro que, às vezes, é até difícil entender isso que eu estou falando. Mas a vida de santidade é isso, não é outra coisa. Então, que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos viver uma vida que glorifica e que exalta o nome do Senhor Jesus e que influencia outras vidas a querer abraçar esse Cristo, abraçar essa mensagem de salvação, essa mensagem que transforma, que liberta e que cura. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. E através dela, ó Pai, nós entendemos que o Senhor implantou a fé em nossos corações, porque se dependêssemos de nós, ó Pai, jamais teríamos crido e jamais teríamos seguido ao Senhor. Obrigado a Deus, porque através dela o Senhor nos ensina para que tenhamos sabedoria, tenhamos suporte para ensinar outros e outros ensinar outros e assim formar uma corrente enorme, ó Deus, sucessivamente, um ensinando o outro para que todos possam conhecer a tua palavra, como o Senhor mesmo diz que todos me conhecerão como as águas cobrem o mar. Que assim seja, ó Deus, através da tua igreja. Fortalece e vivifica, Senhor, o teu povo. Proporciona, ó Deus, nos força, Deus, para que nós possamos viver o evangelho genuíno, o evangelho da cruz, o evangelho do perdão, o evangelho do amor, o evangelho da santificação, o evangelho que impacta os corações a mudanças de vida. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Nos abençoe, ó Deus, nesse dia, nas atividades que vamos realizar nesse dia. E nos prepare espiritualmente para o culto à noite. E nos abençoe nessa semana, derramando sobre nós a tua graça, o teu livramento, Pai, em nome de Jesus. Amém.